deu. Você só acredita no céu, em Jesus, na Bíblia, que o Espírito Santo colocou essa fé no seu coração. Agora escute, o texto que acabei de ler diz que você tem que batalhar por essa fé, você tem que brigar por essa fé, você tem que lutar por essa fé, você tem que preservar esta fé, você tem que guardar esta fé. Você se lembra da parábola do semeador? Uma determinada semente caiu no solo até bom, e ela ia crescendo, crescendo, mas de repente os espinhos que estavam no entorno a sufocaram, e aquela semente morreu. Jesus te salvou, colocou a fé para a salvação no seu coração, mas você tem que guardar esta fé, você precisa guardar esta fé, você precisa preservar essa fé. O maior tesouro que você tem não é dinheiro em conta, propriedades, casa, carro. O maior tesouro que você tem é esta fé, que faz você vencer o mundo, que faz você vencer o pecado, que faz você vencer o diabo, e faz você ter uma vida reta, piedosa e santa, aguardando pela fé o Cristo que há de voltar para levar-te aos céus. De tudo que você precisa preservar, primeira coisa que você precisa guardar: guarde a fé em Jesus. Não duvide de Jesus, não duvide da palavra de Deus, não duvide do caráter de Deus e do poder de Deus. Eu quero lhes dizer esta noite, como mensageiro do Senhor, este é o momento em que mais devemos proteger e guardar a fé que há no nosso coração, porque se você perder a fé e se desviar, está muito perto do fim. Não sei se dá tempo de você voltar. Infelizmente, irmãos, há um ditado, um pensamento comum que diz o seguinte: a igreja dos desviados, o número de pessoas que já foi crente e está lá fora, dizem, é maior do que os que continuam fiéis a Jesus. Inclusive, o último censo do IBGE disse que o número que mais cresce hoje no Brasil com relação à religião são os chamados sem religião. Qual a sua religião? Eu não tenho religião. Qual a sua religião? Eu não tenho religião. Qual é a sua? Eu não tenho. Este número de pessoas que diz eu não tenho religião é o que mais cresce no Brasil. E para nos assustar, junto com esta estatística, o que mais cresce são os que dizem eu sou evangélico não praticante, ou seja, desviados, pessoas que se converteram, andaram em nosso meio, estavam na igreja, tinham uma vida santa, tomavam santa ceia, talvez até falavam em línguas estranhas, experimentaram a graça de Deus, os milagres de Deus, mas vieram os problemas, as tentações, perderam a fé e hoje estão fora da igreja, porque a fé lhes foi roubada, a fé foi sufocada, eles não batalharam pela fé, perderam a fé. Escute, existem duas maneiras de perder a fé, e você pode perder, que eu posso perder. Primeira maneira de perder a fé são os problemas da vida, tribulação, a morte de um filho, a morte de uma esposa, a traição, um adultério, problema conjugal, um desemprego, uma crise financeira, uma dívida enorme que a pessoa desespera, não tem como, não vê como pagar. E aí ela perde a fé, porque fé não é apenas acreditar, escute isso, fé é confiar. Eu prefiro trocar a palavra fé por confiança. Quem se desvia é porque perdeu a confiança no Senhor, parou de confiar que Deus seria poderoso para ajudar, parou de confiar no caráter de fidelidade de Deus e desanimou na fé. Tem gente que começa a vida cristã cheia de fé. Ô meu irmão, fiquei sabendo, seu marido desempregado e agora? Mas a pessoa cheia de fé, batalhando a fé, protegendo a fé, ela diz não, estou em campanha no círculo de oração, até o final do mês Deus vai abrir a porta de emprego para o meu marido, porque eu creio, eu tenho fé, eu confio no meu Deus. Mas os problemas vêm e a pessoa é atropelada pelos problemas, não guarda a fé, abre a boca para murmurar, reclamar, perde a fé. E a segunda maneira de perder a fé são as tentações e o pecado. Às vezes o jovem está bem na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, abençoado, feliz, servindo a Jesus,
mas ele começa a fraquejar na fé, começa a vacilar com a sua vida piedosa, com a sua vida de santidade. O diabo arma a cilada, a tentação aparece, seja sexo, seja prostituição, seja dinheiro, seja falcatrua, seja ira, contenda, fofoca, calúnia, ódios, seja qual for o problema carnal, o jovem não vigia e cai. E ao cair, ao invés de dizer eu caí, mas vou procurar o meu pastor, vou confessar a besteira que eu fiz, porque o meu lugar é na igreja, eu caí, mas não vou ficar prostrado, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou voltar para a casa do Senhor, vou me arrepender, Jesus vai me restaurar, porque eu quero ir para o céu, porque eu quero estar pronto para a volta do meu Jesus. Mas infelizmente a maioria cai no pecado e não tem coragem de voltar, fica lá no pecado, não confia no perdão de Deus, não confia na misericórdia do amoroso Jesus, e enganado pelo diabo, continua na lama do pecado. Jesus está te dizendo essa noite: eu venho sem demora. A volta de Jesus, os sinais, o que mais precisa acontecer? Qual é a prova que você precisa de que Jesus está perto de voltar? Ele vem sem demora. Agora escute, Ele está dizendo para você: guarda a tua fé. Não é hora de perder a fé, não é hora de desanimar, não é hora de se prostrar, não é hora de olhar para trás, é hora de guardar a fé, exercitar a fé, fortalecer a fé, avançar na fé, progredir na fé, e de fé em fé estar pronto para a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós admiramos muito o apóstolo Paulo, olhe para cá, mas uma das coisas que eu mais admiro em Paulo foi a forma como ele morreu. Não a forma física, mas como ele se comportou. Você se lembra? Paulo escreve suas últimas linhas, e as últimas linhas são destinadas a um jovem pastor chamado Timóteo. Segunda carta a Timóteo. A partir do capítulo 4 ele diz: Timóteo, combati o bom combate a Timóteo. Foi difícil, tomou surra, naufragou, fome, nudez, levou pedrada ao ponto de pensar que tinha morrido, foi sofrido demais o ministério de Paulo. E ele diz: Timóteo, eu combati um bom combate. A briga foi boa, o negócio foi terrível, mas eu combati um bom combate. E ele diz: Timóteo, terminei a minha carreira. Eu sei que daqui a pouco vou morrer, minha cabeça vai para o seco, vão cortar minha cabeça numa espada. Eu sei que estou chegando ao fim, mas eu combati um bom combate, estou chegando ao fim da minha carreira. Mas o mais importante eu te digo, Timóteo, combati um bom combate, terminei a carreira, mas guardei a minha fé. E desde já me está guardada o quê? A coroa da justiça. Coroa é para quem guarda a fé. Coroa é para quem não deixou o pecado roubar a fé, as tribulações, desertos e lutas roubarem a fé. Se você quer receber de Jesus uma coroa como princesa, como príncipe, faça como Paulo: guarde a tua fé. Não desanime, fica firme, porque está chegando a hora final. Vire para quem está próximo a você, por favor, pregue essa mensagem, diga aí: guarde a sua fé, não desanime, guarde a sua fé, não desanime. Fale para quem está atrás de você, para um lado e para o outro: guarde a sua fé, não desanime. Quem vai ficar até o fim? Não tem diabo, não tem demônio, não tem problema, não tem doença, nada, ninguém vai te tirar da presença do teu Deus. Se você acredita nisso, se você tem fé nesse negócio e vai ficar firme, joga a mão para o alto e diga: glória a Deus. O Senhor diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Você tem que guardar a fé. Em segundo, preste atenção, o que eu vou te dizer agora
é a arma predileta de Satanás para tirar o seguidor de Jesus